Você já percebeu que viveu anos inteiros e não lembra de absolutamente nada? Antes da primeira bicicleta, do primeiro amigo, da primeira vergonha. Você nasceu, ouviu vozes, sentiu carinho, medo, fome, descobriu o mundo pela primeira vez. E tudo isso simplesmente desapareceu. A maioria das pessoas responde isso com um "você era pequeno demais". Mas essa explicação está errada, porque a verdade é muito mais estranha. Seu cérebro não falhou em criar memórias. Ele criou. O problema é que algo aconteceu depois. Nos anos 80, a psicóloga Carolyn Rowe Collier fez um experimento simples. Amarrou uma fita no pé de bebês ligada a um móvel. Quando chutavam, o brinquedo se mexia. Dias depois, os bebês lembravam daquilo imediatamente. Ou seja, bebês aprendem, armazenam e recuperam memórias. Então, por que ninguém lembra da própria infância? Porque essas memórias não sobreviveram. A resposta começa no hipocampo, a região do cérebro responsável por transformar experiências em lembranças. Nos bebês, essa área ainda está em construção, mas a parte mais assustadora veio em 2014, quando os neurocientistas Tina Jocelyn e Paul Franklin levantaram uma hipótese perturbadora. E se o cérebro do bebê apagasse memórias justamente porque estava crescendo rápido demais? Nos primeiros anos de vida, o cérebro cria neurônios numa velocidade absurda. Só que cada neurônio novo muda os circuitos antigos, exatamente onde as memórias estavam guardadas. Em testes com ratos, quando os cientistas aumentavam essa criação de neurônios, os animais esqueciam o que tinham aprendido. Quando diminuíam, as memórias duravam mais. A conclusão virou tudo de cabeça para baixo. Você não esqueceu porque seu cérebro era fraco. Você esqueceu porque ele estava ocupado se reconstruindo, mas existe uma camada ainda mais profunda nisso tudo. Para criar memórias autobiográficas, você precisa entender que existe um você. E bebês pequenos ainda não têm essa noção. Psicólogos descobriram isso com um teste simples. Colocavam uma marca no nariz do bebê diante de um espelho. Antes dos 18 meses, ele olhava para o reflexo como se fosse outra criança. Depois dessa idade, começava a reconhecer a própria imagem. E não por coincidência, é exatamente nessa fase que surgem as primeiras lembranças reais. Antes disso, não existia um narrador dentro da sua cabeça organizando experiências. Some isso a falta de linguagem, porque sem palavras, o cérebro não consegue estruturar memórias duradouras. E o resultado é assustador. Seus primeiros anos foram reais, intensos e cheios de experiências. Mas sua mente precisou destruir tudo para conseguir construir a pessoa que você é hoje.